tipo água é o meu tipo preferido nos jogos de Pokémon, só tem Pokémon foda nessa tipagem. Bem, exceto o Meryl. E como eu queria fazer um desafio desse há tempos, eu decidi fazer no Pokémon Platinum, e foi mais difícil do que eu esperava. Eu coloquei algumas regrinhas pra dificultar um pouco o jogo, como não poder usar itens ou cura durante as batalhas, respeitar o level cap e também posso capturar outros Pokémon para HMs. Eu espero que gostem do vídeo, e sem mais delongas, vamos para o desafio. Depois de conversar com o rival, eu vou lá para a rota 201, onde eu encontro o professor Rowan e a Dawn. Eles me entregam o meu inicial, quero Piplup. Aí eu batalho contra o bucha do rival, derroto ele e então tenho mais um monte de conversa com esse povo. Só conversa besta mesmo. Eu posso colocar o apelido do meu Pokémon, que seria Pipoca. Com a conversa terminada, eu sigo para a rota 202, onde eu faço um tutorial com a Dawn. E após isso, eu vou lá para a cidade de Jubilife. Eu converso de novo com a Dawn e então vou lá capturar um Psyduck na rota 204, um pouco acima da cidade. E eu não sei porque, mas a gravação acabou corrompendo, então eu vou ficar devendo essa daí. Mas eu coloquei o nome dele de Rico. Após isso, eu fui lá para a rota 203, onde eu tenho mais uma batalha contra o freguês. E pense em uma batalha que demorou por conta da tartaruga dele. Essa porcaria aumentou muito a defesa. E vontade de um sopa de tartaruga. Após derrotá-lo, eu sigo para a cidade de Oreburgh. Eu vou lá para as minas, atrás do líder do ginásio. E depois de conversar com ele, eu posso finalmente batalhar no ginásio. O líder é o Rourke, treinador do tipo pedra. E aqui não é segredo para ninguém que ele foi derrotado bem facilmente. O único que me deu um trabalhinho foi o Cranidos, que morreu com 3 ataques. Mas fora isso, foi bem tranquilo. Agora eu volto lá para a cidade de Jubilife, e indo para a rota 204, eu vejo a Dawn e o professor tretando contra a Team Galactic. Eu tenho uma batalha em dupla com a Dawn, e após derrotarmos eles e eles irem embora, eu sigo para a rota 204, passo por uma caverna e chego na Vila Floaroma. A Team G tava causando problemas próximo à cidade, então eu tenho mais algumas batalhas contra eles. E eu aproveito e capturei mais alguns membros pro time. O primeiro foi o Shellos, que ficou como Tortuguita. Enquanto eu procurava o próximo, o Pipoca evoluiu para Primplup. E o outro foi o Buizel, um dos meus Pokémon de água preferido, nomeado como Tails. Agora eu sigo para a rota 205 e depois de passar pela floresta, eu chego em Eterna City. Eu me encontro com o rival, mas a gente só conversa um pouco, então eu vejo a Cynthia e ela me entrega o Game Cut antes de ir embora. Então eu sigo para o ginásio, que era do tipo planta. Eu já sabia que iria passar sufoco aqui, mas meu irmão, eu não apanhei não, eu fui esmagado. Simplesmente estava impossível de passar aqui. Aquela tartaruga maldita ficava aumentando a defesa do time dele, e enquanto isso o dano era absurdo por conta da tipagem. E como eu tinha que respeitar o level cap, simplesmente ficou inviável de passar aqui. Então fui procurar vídeos no YouTube de pessoas que fizeram esse desafio, e eu vi que muitos utilizavam o Gyarados para passar, pois ele tomava dano normal do tipo planta por conta da sua tipagem voador. Então fui buscar a vara de pesca lá em Jubilife, capturei a porcaria do Magikarp nomeado como Dory, e então fui lá farmar até esse Baiacu evoluir para Gyarados e ficar utilizável. Eu aproveitei também e coloquei o Tame Return nele e fui desafiar o ginásio de novo. A líder era a Gardenia, ela começa mandando Turtwig e eu mando a Dory. Eu fiquei spamando o Return, que dava um bom dano nele. Ele aumentou a sua defesa e atacou algumas vezes, mas eu consigo derrotá-lo. O próximo era o Cherry, eu ataco e dou um bom dano. Ele ataca e deixa a Dory com 11 de vida, mas também é derrotado. Por último tinha a Rose Rage, eu ataco e tiro bastante vida, mas sou finalizado. Eu mando a Tortuguita, eu consigo tirar um pouco da precisão dela, mas minha tartaruga também vai de vala. O Pipoca também dá um bom dano, só que vai embora com 2 ataques. Então eu mando o Rico, ela ataca e deixa o meu Pokémon com 1 de vida. Então eu uso o Confusion, assim finalizando ela e derrotando a Gardenia. Agora eu vou pegar uma bike lá com o tiozinho e então sigo para a rota 206. Eu entro em uma caverna onde eu encontro esse cara aí que era o líder da Team G, ou seja, ninguém importante. Agora eu passo lá pela rota 208 e chego na cidade de Hearthome. Indo para uma casinha ali do lado do ginásio, eu pego o Eevee, que seria o último membro do time, e logo logo viraria um Vaporeon. E eu coloquei o nome dele de Gota. Agora eu vou lá pro ginásio, a líder era a Fantina, treinadora do tipo Ghost. Ela começa mandando Duskull e eu mando Rico. Eu ataco 2 vezes com o Confusion e ela coloca Birdie no meu Pokémon. Nos próximos turnos a gente troca golpes, comigo usando o Confusion e ele o Shadow Sneak, resultando na derrota dele. A próxima era Miss Magus, então eu mando a Pipoca no lugar do Rico. A gente troca golpes com ela utilizando o Shadow Ball e o Magical Leaf. A Pipoca até que conseguiu tirar uma boa quantidade de vida, mas infelizmente é derrotada. Então eu mando a Dory e com apenas um bate eu consigo finalizar ela. Por hoje tinha um Halter, mas o coitado toma só um e vai de base. E dessa forma eu venço da Fantina. Indo para uma das saídas da cidade eu encontro novamente o rival e mais uma vez a gente batalha. Mas dar uma surra no coitado já é rotina. Agora eu vou lá para a Vila Salacion e perto dali tinha as ruínas. E é lá onde eu pego a Warstone. E com ela eu evoluo o Gota para Vaporeon. Eu chego para a rota 210, ando um pouco e então chego em Veilstone. Eu vou para o ginásio e em frente dele eu encontro a Dawn. A gente conversa um pouco e em seguida eu desafio o ginásio. A líder era a Mylene, treinadora do tipo lutador. Ela manda o Meditite e eu mando o Rico. E digamos que meu Pokémon tomou tanta porrada que foi a Mimir, porque o coitado não conseguiu fazer nada.
Eu mando a Dory e utilizo o Bite para atacar, e depois de uma troca de ataques, eu consigo derrotar ela. O próximo era o Machoke, e também ocorre uma troca de golpes, comigo utilizando o Dragon Rage, e ele ataques variados, mas também é finalizado. Por último tinha o Lucario, e como a Dory tava com pouca vida, ela é derrotada. E tomando a Tortuguita, ele ataca tirando muita vida, mas utilizando o Bud Bomb, eu consigo encaixar vários ataques, assim deixando o Lucario com a vida baixa. Infelizmente a Tortuguita é derrotada, então eu mando o Tails, e atacando com o Aqua Jet, eu finalizo ele, assim derrotando a Mylene. Saindo do ginásio, eu me encontro novamente com a Dawn, e ela me pede ajuda para lidar com a Tinger. Ela diz que vai me esperar lá no galpão, então eu vou pra lá. Eu tenho mais uma batalha em dupla com a Dawn, e após derrotar a Tinger, eu vou lá para a rota 214. Faço várias batalhas, passo pela rota 213, então chego na cidade de Pastoria. Em frente ao ginásio, eu batalho de novo contra o rival, o que foi um pouco mais difícil por conta da diferença de level, mas mesmo assim eu consegui derrotá-lo. Eu sabia que meus pokémons estavam muito fracos para enfrentar o ginásio, então fui lá farmar um pouco com eles. Pegando o level 33, o Rico evoluiu para Golduck. Pegando no level 30, o Tortuguita evoluiu para Gastrodon. E pegando no level 36, a Pipoca evoluiu para Hipoleon. Com o time um pouco mais evoluído, eu vou enfrentar o ginásio. O líder era o Wake, treinador do tipo água. Ele inicia com Gyarados e eu mando Tails. Começa a batalha atacando com o Crunch, que dava um pouco de dano. E ele contra-atacava com o Bite, que tirava uma boa quantidade de vida. Eu continuei atacando com o Crunch e ele com o Bite, mas então ele me finaliza usando o Waterfall. Eu mando a Pipoca e ataquei com o Metal Claw, que não dava muito dano. E enquanto isso ele continuava usando o Waterfall. Eu não tinha ataques realmente bons contra o Gyarados, então depois de um tempo a Pipoca é derrotada. Então manda Dory e usando o Return, eu finalizo ele. O Wake manda o Quagsire. Eu atacava com o Return e ele com o Rock Tomb, até que ele acaba se curando. Então eu utilizo o Dragon Rage, que sempre tirava 40 pontos de vida. E depois de um tempo, ele é derrotado. Por último tinha o Floatzel. Eu tiro um pouco da vida dele, mas utilizando o Aqua Jet, ele finaliza a Dory. Eu mando a Tortuguita, mas a coitada acerta somente um ataque antes de ir de base. Por fim eu mando o Rico e utilizando dois Warrior Pulse, eu finalizo ele, assim derrotando o Wake e pegando mais um Insígnia. Perto do ginásio, eu tenho uma conversa com o rival e o Wake, até que o membro da Team G aparece, então eu começo a persegui-lo. Depois de um tempo ele se cansa e a gente acaba batalhando, mas ele é facilmente derrotado e em seguida vai embora. Após isso eu me encontro de novo com a Cynthia, a gente tem uma conversa rápida e então ela sai dali. Eu vou lá pra rota 210 e depois de andar um pouco e batalhar algumas vezes, eu chego na Vila Celestic. Lá eu me encontro de novo com o líder da Team G, aí tem mais um lega-lega sem importância, até que a gente começa uma batalha, mas a Pipoca derrotou todo o time dele. Após disso eu volto lá para a cidade de Jubilife e então sigo para a rota 118. Eu uso o Surf e chego em Canalave. Eu tenho mais uma batalha contra o rival e dessa vez foi ele que levou a melhor, a tartaruga tava muito inspirada. Então eu decido upar um pouco os meus Pokémon e depois de ficar um tempo no matinho, eu batalho contra ele de novo. E agora que os levels estão parecidos, eu consigo derrotá-lo bem de boa. Com o rival derrotado, eu posso desafiar o ginásio. O líder era o Byron, treinador do tipo aço. Ele começa mandando o Magneton e eu mando o Gota. Eu ataco com o Surf, tirando muita vida dele e ele contra-ataca com o Thunder Shock, também tirando muita vida. Mas com mais um Surf, eu finalizo ele. O próximo era o Steelix, só que o coitado morre com um Surf. Por último tinha o Bastiodon, eu ataco, tirando uma boa quantidade de vida, mas sou finalizado. Eu mando o Tails e ataco algumas vezes com o Aqua Jet, mas infelizmente ele é derrotado. Então eu mando o Rico e usando o Warrior Pulse, o Bastiodon é finalizado. E dessa forma eu venço do Byron. Agora eu vou lá para o Lago Valor, onde a Team G tava fazendo merda. Então batalho contra eles, derroto geral e em seguida eles vão embora. Agora eu vou lá para o Lago da Verdade, onde eu vejo o Professor e a Dawn. Aí eu faço mais batalhas, derroto esse povo e geral vaza dali. Eu converso um pouco e então vou lá para a rota 236. Continuo andando pela rota até chegar em Snow Point. Eu vou lá desafiar o ginásio. A líder era a Candice, treinadora do tipo gelo. Ela começa mandando a Sneasel e eu mando a Pipoca. Ela ataca com Feint Ataque, que dava um pouco de dano, e eu contra-atacava com Metal Claw, que tirava uma boa quantidade de vida. E no próximo turno ela é derrotada. O próximo é o Plowswine. Eu uso o Metal Claw quase finalizando, e ele utiliza o Earthquake, que também quase manda um bom Pokémon de base. No próximo turno ele se cura e eu volto a atacar com o Metal Claw, deixando a vida dele no amarelo. Mas infelizmente eu sou derrotado. Eu mando o Tails e utilizando o Aqua Jet eu o derroto. Ela manda a Bomba Snow, eu ataco e tiro um pouco da vida dele, mas então o Tails toma uma paulada na cabeça e vai a mimir. Não só ele, como a Tortuguita também. E como se não bastasse, o Gota vai junto. Porém, a Bomba Snow é derrotada por conta do recoil da habilidade. Então mata a Dory e ela Flossless. Eu ataco algumas vezes com o Bite, que até tirava uma boa quantidade de vida, mas utilizando alguns Blizzard, ela finaliza a Dory. Então eu mato o Rico e atacando algumas vezes, eu consigo finalizá-la, assim derrotando a Candice e pegando a minha 7ª insígnia. Agora eu vou lá me encontrar com o rival no Lago da Perspicácia, mas só tem um monte de conversa. Então volto lá para Veilstone e entrando no armazém, eu faço várias batalhas contra a Team G. Eu me encontro
encontro de novo com o líder e de novo a gente batalha. E como das outras vezes, também não foi difícil de derrotá-lo. Após isso eu vou lá liberar os 3 Pokémon lendários que ele havia aprisionado, mas o líder já tinha feito o que queria, então eu tenho que ir lá no Monte Coronet pra impedi-lo. Eu encontro o líder, só que ele invoca o Dialga e o Palkia, mas dá merda e então o portal se abre pra outro mundo. Por algum motivo, ele, eu e a Cynthia que tinha brotado ali, entramos no portal. Aí eu faço mais alguns puzzles até que eu batalho de novo contra o líder, e não foi realmente complicado. A Dory deixou a maioria dos Pokémon dele, e a Pipoca finalizou. Com o líder derrotado, eu vou lá enfrentar o Giratina. Eu até tentei capturar ele, mas então eu perdi a paciência e transformei ele em XP. E é assim que termina a história desse jogo, e agora eu vou lá para a cidade de Sunyshore. Eu vou desafiar o ginásio, o líder era o Volknir, treinador do tipo elétrico, e pense em um bicho que foi difícil de derrotar. A tipagem já não era favorável, mas o Luxray desse cara foi passando meu time quase todo, então é claro que eu acabo perdendo. Então eu decidi farmar até ficar com um level equivalente ao do ginásio. E meu amigo, agora o problema era o Electivire. Esse bicho tava dando muito dano. Foram muitas tentativas pra conseguir derrotar esse ginásio, mais do que eu gostaria. Mas bora pra luta que é o que importa. O Volknir começa mandando o Jolteon e eu mando o Gota. Ele atacava com Charge Beam, que dava um bom dano. E eu contra-atacava com Dig, que também dava um bom dano. Continuamos os ataques e ambos ficamos com pouca vida. Mas ele cura o seu Pokémon e infelizmente eu sou derrotado. Eu mando o Rico, mas o coitado toma só um e vai embora. Então a vez da Dory e usando o Return, ele é finalizado. O Volknir manda o Raichu, eu ataco com o Return, deixando a vida dele no amarelo, só que o meu Pokémon fica paralisado. E então o Raichu encaixa 2 ataques, derrotando a Dory. Eu mando a Tortuguita e a gente troca golpes, resultando na derrota dele. O próximo era o Electivire, e como o meu Pokémon tinha imunidade ao tipo elétrico, ele só atacava com Quick Attack. E como dava pouco dano, eu consigo derrotá-lo com o Mud Bomb. Por último tinha o Luxray, ele derrota a Tortuguita, então eu mando a Pipoca. E atacando algumas vezes, eu derroto o Luxray e finalmente venço do Volknir. Assim consegui a minha última insígnia. Agora eu vou lá para a rota 223, passo pela Victor Road e então chego na Liga Pokémon. Lá eu tenho minha última batalha contra o rival. Foi uma luta equilibrada, mas mesmo assim eu consigo levar a melhor. Agora eu vou lá enfrentar a Elite Four. O primeiro era o Aron, treinador do tipo inseto. Ele começa mandando o Omega e eu mando a Dory. Eu utilizei o Dragon Dance, aumentando os meus status. Enquanto isso ele aumentava a sua evasiva. Eu errei alguns ataques e ele tirou uma boa quantidade de vida da Dory. Mas eu consigo derrotar ele, então a Dory ficou inspirada e começou a derrotar os Pokémon dele um por um. E com apenas 3 de vida eu consigo derrotar o Aron. A próxima que eu enfrento é a Berta, treinadora do tipo Terra. Ela começa mandando o Wishcast e eu mando a Tortuguita. Eu atacava com o Surf, o que dava um bom dano nela. Eu sofro um pouco de dano, mas consigo derrotá-la. Ela manda o Glasgow e usando 2 Earthquake, o meu Pokémon é derrotado. Então eu mando o Gota. A gente começa uma troca de golpes, comigo usando o Surf e o Aurora Beam, enquanto ele usava o Earthquake. Mas depois de um tempo eu consigo finalizá-lo. O Golem morre com somente um Surf e o Hyperarrow também morre com um. Por último tinha um Hypondon. Eu ataco e deixo a vida dele no vermelho, mas sou derrotado. E tomando o Tails, ele se cura, mas com mais alguns ataques o Hypondon é derrotado. E dessa forma eu venço da Berta. O próximo era o Flint, treinador do tipo fogo. Eu pensei que seria fácil de derrotar ele por conta que ele tinha fraqueza contra o tipo água. Mas não, o Mago Mortal dele tava muito puto e desceu quase todos os meus Pokémon sozinho. Então eu sou derrotado, não só uma vez, eu também perdi na segunda tentativa contra ele. Mas como eu repeti as últimas batalhas, eu upo um pouco, então tenho minha última batalha contra ele. O Flint começa mandando o Haldun e eu mando o Gota. E como o level do meu Pokémon tava mais alto que os dele, eu consigo derrotar vários Pokémon em seguida. Infelizmente o Gota é derrotado pelo Mago Mortal. Esse bicho não satisfeito derrota também o Tails, o Tortuguita e até mesmo a Dory. Esse cara tava muito forte. Mas na vez da Pipoca, mesmo ela tomando muito dano, eu consigo finalizá-lo. Por último tinha o Flareon. Eu tiro bastante vida dele, mas ele derrota o meu Pokémon. Então eu mando o Rico e usando o Waterfall, eu consigo derrotá-lo e finalmente venço do Flint. O último membro da Elite Four era o Lucian, treinador do tipo psíquico. E aqui é outra pedra no meu caminho. Ele também me deu bastante trabalho, comigo sendo derrotado 2 vezes. E é aquela história, faço tudo de novo, então volto pra batalhar contra ele com um level mais alto. Mas vamos pra batalha que é o que importa. Ele começa com Mr. Mime e eu mando o Tails. Usando o Crunch, eu consigo finalizar ele com somente um hit. E não só ele, como também o Alakazam. Ele manda o Galate, a gente troca golpes e eu tiro muita vida dele usando o Crunch, mas meu Pokémon é derrotado com alguns ataques. Então manda a Dory e atacando algumas vezes com o Return, eu consigo finalizar o Galate. O próximo era o Espion. Eu ataco com um Bite, dando bastante dano, e ele com Psychic, me deixando com 19 de vida, mas no próximo turno eu finalizo ele. Por último tinha um Bronzong. Esse bicho começou a derrotar os meus Pokémon um por um, com muita facilidade. Mas da vez do Tortuguita, eu consegui encaixar alguns ataques, e assim finalizando ele. E finalmente derrotando o Lucian. Agora eu vou enfrentar a campeã, que era a Cynthia. Ela começa mandando o Spiritomb, e eu mando o Rico. Eu ataco com o Hydro Pump, dando muito dano, e ela contra-ataca com o Shadow Ball, que tira pouca vida. Mas no próximo turno, ele é derrotado com o Waterfall.
Ball. Ela mata a Roserade. Eu ataco com Psychic, tirando bastante vida, mas ela finaliza o meu Pokémon usando o Sludge Bomb. Eu mando o Tails e usando o Crunch eu consigo derrotar ela. A Cynthia manda o Togekiss. Eu tiro um pouco da vida dele, mas infelizmente o Tails é derrotado com 2 ataques. Eu mando o Tortuguita, a gente troca golpes, não tirando muita vida de ambos. No próximo turno ele se cura, eu continuo atacando, até que ele me deixa com 39 de vida. Então eu uso o Recover, curando o meu Pokémon, mas não adiantou muito, pois com alguns ataques ele derrota o Tortuguita. Então eu mando a Dory, utilizando o Return, eu finalizo ele. Ela manda o Lucario, eu consigo aumentar os meus status com o Dragon Dance, então ataco algumas vezes, derrotando ele. Ela manda o Garchomp, mas a coitada toma somente um hit pro Ice Fang. E por último ela manda a Milotic, eu ataco com o Return e consigo acertar um crítico, dando hit kill nela. E dessa forma eu derroto a Milotic e venço o da Cynthia, terminando mais um desafio. Eu espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like e se inscrevam que vai me ajudar demais. Até a próxima semana com mais um desafio. Valeu!